Boa noite, igreja, a paz. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido uma gratidão tão grande no meu coração, tão grande no meu coração. Uma alegria muito grande para mim estar aqui na presença de Deus. Eu queria convidar vocês agora a novamente abaixar a cabeça de vocês, fechar os olhos. E agora nós vamos ter um momento de gratidão. Porque eu creio que a gratidão, ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. E a palavra que eu vou ministrar hoje, o teu coração ele precisa estar alinhado para que você entenda e que para que gere dentro de você uma transformação. Então fecha agora os teus olhos, agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família, agradeça ao Senhor porque Ele tem sido bom, agradeça ao Senhor porque mais um dia as misericórdias dEle se renovaram sobre a tua vida, agradeça ao Senhor porque você acordou com saúde, agradeça ao Senhor porque você tem uma casa. Agradeça ao Senhor porque você tem um lugar para dormir. Agradeça ao Senhor porque você tem um emprego. Agradeça ao Senhor, abre a sua boca. Fala, Senhor, obrigada pelo meu marido. Obrigada pelos meus filhos. Obrigada, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre prepara todas as coisas para mim, Deus. Obrigada, Jesus, porque não houve um dia, Pai, onde eu procurei a Tua presença e o Senhor não estava disponível para mim, Senhor. Não existiu esse dia, Jesus, onde eu precisei do Senhor e o Senhor virou as costas para mim, Pai. Por isso hoje o meu coração te agradece, Senhor. Por isso hoje o meu coração te louva. Oh, Jesus, o meu coração te engrandece, Pai. Porque eu sei, Jesus, que só existe vida na Tua presença. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Abra suas Bíblias no Evangelho de João. João 6. João 6, nós vamos ler do 60 ao 69. Quem achou, diz um amém aí. Amém. Vocês trouxeram Bíblia? Amém. Quem não trouxe, tem nos telões. Amém? Vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Aqui existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que simpatizavam com Jesus, que andavam ali com Jesus, que ouviam muitas coisas que Jesus fazia, viam milagres que Jesus fazia, mas eles não queriam se envolver muito, sabe? Achavam que era duro demais abandonar a vida que eles tinham, abandonar os gostos que eles tinham para poder servir a Jesus. E nós vemos um outro grupo de pessoas que eram aqueles que tinham uma história com o Senhor. E qual que é a diferença? Às vezes nós andamos com Deus, né, conhecemos a palavra, mas nós não temos uma história com Deus. A gente só tem alguns capítulos, sabe? Quando você sabe que Jesus é bom, todo mundo fala, mas você não tem uma história com Ele. Então, nos dias das suas dificuldades, você não tem a quem se recorrer. E quem tem uma história com Deus sabe que independente de qualquer coisa, Ele sempre vai ter para onde voltar. Amém? E esses dois grupos de pessoas, é tão engraçado porque Jesus, Ele andava cercado de muitas pessoas. E quando Jesus chamava alguns para um vínculo maior,
para ter um relacionamento, para ter uma amizade, essas pessoas achavam demais. Achavam que era duro, como a gente leu aqui, que não tinha como, porque de fato a porta é estreita, né? Nós ouvimos o evangelho da graça e realmente a graça de Deus é para todos nós, mas conforme nós vamos conhecendo, nós vamos vendo que realmente a porta é estreita. E eu acho tão engraçado porque Jesus, mesmo ele sabendo todas as respostas, ele continuava fazendo perguntas. E aí ele virou para os discípulos e falou assim: alguém mais de vocês quer sair? Tem mais alguém aqui no nosso meio que está incomodado também, que quer ir embora? E aí, aquele momento que ninguém fala nada. Eu trabalho numa escola, pessoal, de educação infantil. E quando a gente faz umas perguntas assim, é aquele silêncio. É um momento vergonha, que ninguém consegue falar nada. E aí, Simão Pedro vem, levanta a mão, quebra o silêncio e fala: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E por que Pedro conseguiu falar isso? Porque Pedro era um homem completamente transformado por Deus. Porque Pedro era um homem que tinha experiências com Deus e tinha uma vida, uma história com Deus. Por isso ele conseguiu proferir essa declaração de amor para Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas etapas que a gente passa dentro do nosso relacionamento com Jesus. Porque não é simplesmente a gente aceitar Deus e tudo fica bem. É verdade isso? Isso aconteceu na vida de vocês? Tem lutas? Quem tem luta aí, levanta a mão. Quem tem desafios aí, levanta a mão. É difícil, gente. É complicado. Não é fácil, não. A gente aperta um botão e plim. Era um mundo ideal, né? Será no céu, em nome de Jesus. Mas aqui a gente tem desafios, a gente tem lutas. Então, eu quero conversar hoje com vocês sobre essas etapas que nós temos no nosso relacionamento com Jesus. Em primeiro lugar, nós o conhecemos. Talvez você já nasceu na igreja e você já conhece Jesus desde sempre. Ou talvez algum amigo te apresentou a Jesus. Ou talvez você ouviu uma ministração, ou talvez você ouviu um louvor. E aí você foi vendo como que Jesus é bom. Você olhou e falou: nossa, Jesus é bom. As coisas que ele faz são boas. Tem bondade no nome dele, tem alegria no nome dele. Jesus é bom. Mas você, sabe aquela coisa assim, de quando alguém pergunta para você: você sabe quem é fulano? Aí você fala assim: eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Sabe, é quando a gente fala esse tipo de coisa? E era assim. No começo do nosso relacionamento, a gente sabe quem é Jesus, mas a gente não o conhece. E em segundo ponto, nós temos a parte da intimidade, a parte da amizade. Então, você conheceu a Jesus, você viu que ele é bom, que ele é perfeito, e aí você começa a desenvolver um relacionamento com ele. E aí você começa a orar, e aí você começa a ler a Bíblia, e aí você começa a vir à igreja, e aí Deus vai te respondendo. E aí você vai vendo que dá para se relacionar com esse Deus, que esse Deus não é aquele que está morto e que a gente não consegue falar e a gente não tem acesso. Pelo contrário, nós temos livre acesso à presença de Deus em todo momento, a qualquer hora do dia. Então a gente vai percebendo que realmente Jesus existe. Que Ele nos responde, Ele está conosco, Ele nos guarda. E aí nós vamos começando a entender um pouco desse relacionamento. E aí, em terceiro lugar, vem aquilo que marca a nossa vida. Vem aquilo que ressignifica a nossa vida. Que são as nossas experiências com Deus. Que é o dia que o Senhor te chama e Ele marca a sua vida. É aquele dia que você sente algo que você nunca sentiu antes. Que não são palavras. É um sentimento. É algo que muda dentro de você. É algo que você fala: cara, como eu vivi tanto tempo da minha vida sem sentir isso que eu sinto agora. São as nossas experiências com Deus. É o dia que o Senhor, Ele faz uma marca em você e fala: você é eleito, você é escolhido, você é o meu filho amado. Eu tenho uma história na tua vida. Esse dia, gente, se você não viveu esse dia ainda, em nome de Jesus eu declaro que hoje você vai ter uma experiência com Deus nessa igreja. E você vai sair daqui e você vai falar: nossa, eu não acreditava que pudesse ser tão bom assim, mas foi. Eu posso contar para vocês, a minha primeira experiência com Deus foi no ano de 2013, final do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. Quem é santista aí, gente?
Amém, irmã. Deus abençoe. Cadê a nação corintiana, gente? É isso aí, tá vendo? Sabia que se manifesta. Corintiano onde tem, não tem jeito. Se manifesta. Final do Campeonato Paulista. Corinthians e Santos na Vila Belmiro. O jogo de volta, o jogo da decisão para levantar a taça, para ganhar o título. 1-1. Gol do Danilo. Danilo nem joga mais hoje no Corinthians, mas assim, cabeça enfaixada porque ele tinha se contundido. Quem lembra desse jogo, gente, eu não sei. Mas esse jogo, para mim, marcou minha vida de tal forma, que foi um dia assim que Deus escolheu. Falou, eu vou botar o Corinthians até para ser campeão, para essa menina ver. E aí, eu estava assistindo o jogo na casa da minha avó. E depois do jogo, nós íamos para a igreja. E aí, eu ia passar em casa para tomar banho, aquelas coisas, e ir para a igreja. Só que não deu tempo. Porque como, né, Corinthians foi campeão... Amém, né? Glória a Deus. A gente lá comemorando aquela coisa toda. E aí, não deu tempo de eu ir para casa tomar banho. Fui direto para a igreja. Eu estava de calça jeans, tênis, camiseta do Corinthians. Só que, gente, amém, né? A roupa perfeita. Só que mulher, a gente tem umas coisinhas, né? Aí todo mundo, Bia, tudo bem, não sei o quê. Então, eu não estou me sentindo muito bem. Por quê? Não sei, essa roupa, não estou gostando muito assim, sabe? Queria que tá com o meu salto, tá com as coisas que eu gosto, não sei, esse tênis, isso... Sabe aquele dia que você começa a criticar? Sabe aquele dia que você fala, cara, não estou bonita, nem maquiei, não tá legal. Sabe quando você não está bem? Homem, eu não sei como que é a vida de vocês, mas mulher a gente tem isso, não tem? Os dias que nós não estamos bem, nós temos isso. E aí eu fui para a igreja. Amém, glória a Deus. E aí a presbítera, na época que estava ministrando, ela disse o seguinte, olha, hoje vai vir uma pastora de fora, de outra igreja, para ministrar para nós. E eu falei, amém, né, glória a Deus e tal. Só que, gente, passou o tempo, essa mulher não chegava, a pastora. E a carne da gente fala, né, quando as coisas não saem da maneira como a gente quer. E eu estava incomodada já. Eu falei, nossa, essa mulher não chega. Ela ia pregar 7 horas, já é 7h20. Nossa, ela não aparece. E eu estava com meu irmão também do lado. E eu, o Mateus, nossa, Mateus, era 7 horas. Olha que oração que a pastora não chegou. Aí, beleza. Era 7h30, me chega ela. A paz do Senhor, tudo bem, gente? Correndo a voada. Ai, desculpa, peguei um trânsito. Aí eu, tá bom, né? Vamos lá então ao que interessa. Aí ela, abre a Bíblia de vocês em Mateus. Aí todo mundo, Mateus, vamos lá, Mateus aqui, o primeiro do Novo Testamento, Mateus. Aí todo mundo com a Bíblia aberta, tá ela. Falei, gente, ela não sabe onde está Mateus. Aí fica um pouco demais, né? A pessoa chega atrasada, vem pregar e não sabe onde está Mateus, aí não dá. Aí o meu irmão e eu e meu irmão, a gente assim, sabe quando você está incomodado com tudo que está acontecendo? Era aquele dia. E eu falei, nossa, já vi tudo, vai ser mais um culto, vai ser mais um dia, e nada vai acontecer de novo aqui. Mas amém, né? Já estou na igreja, vamos orar, vamos se alegrar, e vamos tocar o barco. E nisso, ela orando e tal, e ela falou assim, olha, eu trouxe um tatame azul aqui, vou colocar aqui no centro da sala, vocês vão montar uma fila, e eu quero que vocês orem como vocês nunca oraram na vida de vocês. Eu quero que vocês falem coisas para Deus que vocês nunca tiveram coragem de falar. E a gente começou a orar, e ela falou, quando vocês chegarem em frente desse tatame, vocês vão ajoelhar e vocês vão se derramar na presença de Deus. Quando vocês sentirem a presença de Deus, vocês vão mergulhar como se fosse um rio. E eu na fila, orando, e eu comecei a sentir um fogo do Espírito Santo, que quem já sentiu sabe o que é isso. A gente pensa no começo que é emoção, mas não é. E você começa a chorar, e você começa a suar, e você não entende o que está acontecendo ali com você. E quando eu cheguei em frente do tapete, que eu ajoelhei, eu não conseguia ajoelhar, porque eu não conseguia nem ficar de pé, de tanta presença de Deus. E eu deitei naquele tapete, eu mergulhei naquelas águas, e ela orou comigo, ela falou coisas para mim, revelações que hoje eu estou vivendo, glória a Deus por isso. E assim foi a minha primeira experiência com Deus. Foi da onde eu pensei que não ia sair nada. E talvez você entrou hoje aqui, você está falando, não vai acontecer nada.
Eu estou aqui na igreja, já vi que do louvor, já não sei se eu gostei, da palavra, não sei se eu estou gostando. E talvez você está com esse bloqueio no teu coração, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você abrir o seu coração, o Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor quer marcar a sua vida essa noite. Só depende de você, irmãos, um culto bom só depende de nós. Só depende da disponibilidade do nosso coração. Não depende de quem está pregando, não depende de quem está louvando, depende de você. Como você chegou aqui? Como está o teu coração? Você está pronto? Você está aberto mesmo para ser transformado? Você está pronto mesmo para viver o que Deus tem para você? Ou não, querido? Ou você veio aqui porque você tinha que estar, você tinha que vir? Em nome de Jesus, sabe? A gente precisa parar com essas coisas de que, Deus só vai falar comigo se eu estiver na igreja tal. Deus só vai falar comigo se eu estiver num evento tal. Não. Deus, Ele se move nas pequenas coisas. Deus, Ele nos dá experiências profundas que marcam as nossas vidas nas pequenas coisas. Amém? Dá uma salva de palmas aí ao Senhor. E depois que nós temos uma experiência com Deus, e aí a gente olha para a nossa vida e a gente fala, não faz sentido mais eu ser aquela pessoa que eu era. E aí a gente começa a verdadeiramente entender quem o Senhor é na nossa vida. E depois da experiência começa o processo de transformação. Que é onde Deus vai pegar você e vai falar, filho, a minha graça te basta, eu te amo com os teus erros, com os teus acertos. Eu sempre vou te amar, mas tem algumas coisas no seu caráter que a gente precisa rever. E Deus, Ele é tão amoroso, Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele faz isso com um cuidado tão grande, mas tão grande. E a gente, quando está na presença dEle, e que a gente realmente entende o porquê nós estamos na presença dEle, nós vemos o quanto nós o amamos, e o quanto nós dependemos dessa aliança com Deus, que a gente faz por amor. Não é aquela coisa de peso. Eu não vou virar crente porque não vou poder fazer isso, porque eu não vou poder fazer aquilo. Você faz por amor. Porque quando a gente ama, naturalmente a gente obedece às regras. Não é verdade? Quando você tem alguém que você ama, você não quer agradar? Quando você é casado, você não quer agradar o teu marido, a tua esposa? Quando você tem filhos, você não quer agradar os teus filhos, você não quer agradar os teus pais? Porque nós amamos. E quando nós amamos a Deus, nesse nível, a gente se permite ser transformado. A gente permite que Deus entre e que Ele arranque tudo aquilo que não pertence a Ele. Ele muda o seu comportamento, Ele muda as tuas atitudes, Ele muda a tua postura diante das pessoas e diante dos problemas também. O Senhor, Ele transforma a nossa vida de tal maneira que você se olha e você fala, não existe mais, vou usar o meu nome, não existe mais aquela velha Beatriz. Não existe mais aquela pessoa que gritava, que escandalizava, que resolvia tudo na gritaria, no xingo, não existe mais. Essa pessoa foi transformada, foi resgatada pelo Senhor. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Amém? E quando nós chegamos nesse ponto de olhar e falar, eu não reconheço mais aquela pessoa, aquela velha pessoa. Aí sim nós podemos fazer a declaração de amor que Pedro fez. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou, Senhor, se eu sei que não existe alegria longe da sua presença? Não existe lugar melhor para mim estar do que na tua casa. Não tem, Senhor, no dia da minha luta, no dia das minhas alegrias, com quem comemorar, só tenho você, Jesus. Você é as palavras de vida eterna que constam na minha vida. Você é o amor da minha vida, Jesus. Então a tua vida não faz mais sentido, irmãos, longe desse amor, longe dessa presença. E aí você quer viver para Deus, e aí você quer fazer tudo para Deus, e você quer falar para as pessoas que Deus é bom, sabe, fila de mercado. Minha filha, Jesus te ama, minha amiga. E é assim, você quer falar para todo mundo o quão bom Jesus é, o quão maravilhoso Jesus é, porque você viveu isso, querido. Até quando você vai viver da experiência de outras pessoas? Você vai no dia da tua luta e falar, então, né? Deixa eu abrir a Bíblia. Abraão, gente. Amém. Mas quando a gente vive, é diferente. Quando a gente tem uma história, é diferente. Chegou o momento de você ter a tua experiência com Deus. Chegou o momento de você ter uma história com Deus. Como eu falei no começo, talvez você tenha capítulos. Talvez
Deus já te socorreu aqui, te socorreu ali. E você sabe que Deus é bom. Mas Deus ainda não é o amor da sua vida. Deus ainda não é o centro de todas as coisas na tua vida. Sabe aquela coisa quando você acorda e o primeiro bom dia é o do Espírito Santo? Talvez você ainda não está nesse nível. E todas essas etapas que eu falei hoje aqui, em qual dessas etapas você se enquadra? Talvez você está na etapa do conhecimento ainda. E glória a Deus por isso. Mas você quer mais. Você fala, Senhor, eu quero uma amizade. Todo mundo fala que quando ora o Senhor responde, o Senhor faz. Eu quero essa amizade também, Jesus. Ou talvez você está no nível da amizade. E você acha que é só isso. Que é você vir para a igreja, você pede, você recebe. Amém, Jesus é bom, glória a Deus. E você vai embora. E você ainda não viveu experiências, e você ainda não foi marcado por Deus. E você quer isso. Talvez esse seja o próximo nível da sua vida com Deus. São as experiências. Que você fala, nossa, todo mundo fala que é bom, que é legal, que Jesus transforma, que Jesus faz. Mas eu nunca senti isso. Queridos, em nome de Jesus, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou comigo em 2013 é o mesmo Deus que está aqui nessa igreja. É o mesmo Deus que trouxe você para essa igreja. É o mesmo Deus que quer falar ao teu coração. É o mesmo Deus que quer marcar a tua vida hoje, neste sábado. Para você sair daqui e você falar, eu fui para um culto, o Senhor mudou a minha vida e hoje eu não me enxergo mais como eu era. Hoje não tem mais graça as coisas que eu fazia. Hoje eu sou uma nova pessoa. Querido, e para a gente chegar nesse ponto de declarar o nosso amor para Deus e dizer, Senhor, eu não tenho outra opção a não ser você, é porque a gente já passou por muita coisa. É porque a gente já passou por muitos processos. E sabe qual que é o problema? Porque muitas pessoas saem da igreja e se revoltam, porque querem estar no último estágio, dizendo que amam a Deus com a própria vida, mas não venceram ainda as outras etapas. Não sabem ainda o que é ter um relacionamento com Deus. Não o conheceram ainda. Então quando Deus fala o primeiro não, acabou. Vou embora, não quero mais. Em nome de Jesus, o Senhor quer trazer essa transformação para a sua vida. O Senhor quer dizer hoje para você, filho, filha, eu te amo. Você não veio aqui por acaso. Não é porque a igreja não está cheia que eu não vou falar com você. Não é porque a igreja não está cheia que hoje eu não tenho uma experiência para você. Em nome de Jesus. Nem que o Senhor fale com uma vida aqui. A minha oração, sabe qual foi? Falei, Senhor, se o Senhor transformar uma vida, valeu mais do que o mundo inteiro. Valeu mais do que qualquer coisa. Se esse culto acontecer para tocar uma vida, o nome do Senhor já vai ser glorificado. Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar. O louvor, por favor, pode subir. Eu quero que você feche os teus olhos agora nesse momento. Querido, eu não vim aqui te convencer de nada, porque quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Eu não vim aqui falar nada para te emocionar, ou para te deixar mal, ou para te deixar pensativo. Esse não é o meu papel. Eu vim aqui para dizer aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. E o Senhor colocou ao meu coração de que você é amado, de que você é filho, de que você é escolhido e que para você tem um caminho, que para você tem uma solução. Que Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele marcou hoje esse encontro com você. Feche os teus olhos, não é diante de mim que você está diante de Deus. Abre a sua boca, fala para Ele. Fala, Senhor, que estágio que eu estou, Deus? Me ajuda porque eu nem sei. O mundo está tão difícil, as coisas estão tão corridas, tão doidas, que eu nem sei mais quem eu sou, Deus. Me ajuda, Senhor. Em que estágio da minha vida eu parei, Jesus? Pai, de uma coisa eu tenho certeza. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero te amar, Jesus. Eu quero entregar minha vida para você, Jesus. Eu quero viver para esse Deus de amor. Eu quero ter experiências, Deus. Eu preciso, Jesus, da tua presença, Senhor, porque sem a tua presença nós não somos nada, nada. E eu quero falar com você hoje que já teve uma experiência com Deus, você que já teve histórias com Deus, mas hoje você esfriou, hoje você parou. Querido, em nome de Jesus, Deus quer continuar reescrevendo essa história na tua vida. Deus, Ele quer continuar ainda na sua vida, porque Deus, Ele não deixa nenhuma obra inacabada.
Deus, Ele completa todas as obras dEle. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, se entregue a esse Deus de amor. Se entregue a esse Deus de amor. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você precisa dEle. Diga a Ele que você não tem para onde ir, porque você só tem graça, plenitude e alegria na presença dEle. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós colocamos essa igreja diante de Ti, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor marque essas vidas, Pai. Senhor, de tal maneira, Senhor, que elas saiam daqui realmente transformadas, Deus. Realmente, Senhor, com uma mudança de vida, de mente, de história, Pai. Senhor, não existe absolutamente nada que seja impossível para o Senhor, Deus. Não existe nenhuma área das nossas vidas que o Senhor não vai. Não existe nenhum problema das nossas vidas que o Senhor não tenha ciência, Deus. Todas as coisas, Senhor, são permissões Tuas, Pai. Senhor, mas nós entendemos que nós não venceremos absolutamente nada, Jesus, se nós estivermos longe de Ti, Senhor. Deus, se nós não Te amarmos, Deus, com as nossas vidas e com o nosso coração, com verdade, com sinceridade, seja verdadeiro com Deus. Fale para Deus agora, que grau que está a sua vida. Quem é você? Fala para Deus. Fala, Senhor, eu sou aquele que parou, que desistiu, que cansou. Oh, Senhor, eu sou aquele que quer uma história contigo, aquele que Te ama, Jesus. Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Fala isso pro seu Deus, fala isso pra Ele. Faz meu coração arder de novo.